A lição de número 11, com o título A Salvação não é obra humana. É muito interessante esse assunto porque muitas das vezes as pessoas imaginam que é necessário, né? Ah, mas eu tenho que me esforçar. É claro que você tem que se esforçar, mas nós temos que ter o entendimento que a salvação não é mérito humano. Por mais que você se esforce e deve se esforçar, por mais que você muitas vezes está ali com alguma dificuldade, está ali com alguma apreensão no seu coração, muitas vezes está desanimado, aí diz, ah, mas hoje eu não estou com ânimo para orar, aí você se esforça, vai lá, dobra o seu joelho, começa a orar, faz uma leitura bíblica, se anima, mas jamais será pelo esforço humano a salvação é dom de Deus, então é bem claro em Efésios ali, Efésios capítulo 2, versículo 9, não vem das obras para que o homem ou para que ninguém se glorie. O textual está dizendo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5, verdade prática, a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Por não vir das obras humanas, muitas vezes a pessoa também imagina, né? Ah, então eu vou ficar com meus braços cruzados e Deus vai me salvar. É claro que nós temos que fazer também a nossa parte, mas essa parte que cabe a nós fazer é o Espírito Santo que nos ajuda a fazê-lo, é o Espírito Santo que nos auxilia. Por quê? Porque sozinho ou pelo nosso mérito ou pelas nossas obras, jamais conseguiríamos alcançar o benefício do Senhor. Por isso é que Jesus veio. Ele veio, então o dom de Deus é essa, a salvação de Deus, né? É um dom que vem através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça é através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele pagou o preço por nós. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Nós vamos agora dar prosseguimento a esta lição que é muito importante para que a pessoa guarde em seu coração e seja cada dia mais agradecido, cada dia mais, né? Cada dia mais agradecido ao Senhor e ao sacrifício do nosso Senhor Jesus. Porque se nós começarmos a imaginar que é pelo nosso mérito, nós começamos a desqualificar as pessoas que estão ao nosso redor e começamos a nos auto-vangloriar. Isso é um perigo terrível. O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe, né, que está ali em Efésios capítulo 2, que o contraste do estado espiritual da miséria humana e a restauração da comunhão a Deus. Então ele é bem claro, né, dizendo que da impossibilidade de qualquer pessoa angariar salvação por meio do seu próprio esforço. Então nós estávamos caídos, nós estávamos cortados, o ser humano estava cortado. Na parte primeira aqui, ó, a salvação sob a graça de Deus. No item 1, a descrição do estado espiritual humano. Então, essa descrição do estado espiritual humano em Efésios capítulo 2, ela é maravilhosa. Diz assim, ó, o relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para deixar bem claro, né, a dura realidade do nosso pecado, do pecador. Diz assim, ó, mortos em ofensas e pecados. Ou seja, também diz assim, ó, nós andávamos segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo o mundanismo, tudo que o mundo ditava, nós estávamos ali fazendo. E também segundo o príncipe deste mundo, segundo o príncipe da potestade, o príncipe das potestades do ar, ou seja, nós andávamos segundo os ditames de Satanás, segundo aquilo que, porque ele promove o mundanismo, então o mundanismo é promovido pelo inimigo, e nós andávamos segundo o curso deste mundo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, nós éramos filhos da desobediência, andávamos nos desejos da nossa carne, éramos por natureza filhos da ira, então nós éramos filhos da desobediência, éramos filhos da ira, uma triste fotografia da raça humana. Então Paulo deixou isso bem claro, tá? No item 2 aqui, ó, mortos em ofensas e pecados.
A expressão "e vos vivificou", e a outra expressão também que ele usa aqui no versículo 5, nos vivificou juntamente com Cristo, revela a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido, porque tem a expressão aqui, ó, mortos em ofensa e pecado. Por outra expressão, mortos em nossas ofensas. Não devem ser entendidas literalmente por se tratar literalmente, mas por se tratar de uma metáfora. Então, é uma figura de linguagem para esclarecer o estado espiritual decadente, né, e decaído do homem. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. Não significa aniquilação espiritual total. Nós temos que tomar esse cuidado, porque essa expressão ela é teologicamente depois traduzida de maneira errada, viu? Então entenda isso aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o que é que faz separação entre Deus e os homens? É o pecado. Então, o pecado faz separação entre Deus e os homens. Então, o que é morte? Morte é separação. Então, nós estamos mortos em nossas ofensas, nós estamos separados de Deus. Não significa uma aniquilação espiritual total. Agora, quem veio resolver essa situação? Quem vem resolver? É justamente o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A exegese dos versículos 8 a 10, né, ali da nossa leitura bíblica em classe, aonde fala, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a exegese então está dizendo assim, ó: essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. Quando fala esforço, você fala assim: pastor, eu me esforço para orar, eu me esforço para ler a Bíblia, e isso está correto, mas todo esse nosso esforço não é para completar a obra de Cristo. Então, a obra de Cristo foi completa, foi perfeita. Tudo que nós fazemos é para que a gente possamos estar na presença de Deus, possamos fazer aquilo que a Bíblia manda que nós estejamos fazendo, tá? Mas não que nós vamos completar a obra salvífica de maneira alguma. Tomar muito cuidado com esse pensamento. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça, viu? A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça, não está dizendo que a fé. Então isto é dom de Deus. O que é dom de Deus aqui? Está dizendo: o que é dom de Deus é a graça, a salvação. A salvação é um dom de Deus, tá? A salvação é dada por Deus, ela é um dom de Deus. Não tem como o ser humano completar a salvação, não tem como o ser humano aperfeiçoar essa salvação de forma alguma. Ela é dada por Jesus e claramente trazida aos nossos coração e manifesta no nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Então, como afirma o respeitado erudito da língua grega, né, Robertson, ele diz assim: a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como dizia Norman Geisler, ele dizia o seguinte: a fé é o meio e a salvação é o fim. Ou seja, o meio vem antes do fim. Então a salvação que é gerada em nosso coração através da ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, né, o Senhor Jesus Cristo, quando ele fala assim, ó: vou para o Pai, mas vos enviarei outro, aquela palavra outro não significa héteros, diferente, um diferente de mim, mas significa o quê? Um igual a mim. Então Jesus Cristo só poderia confiar a sua igreja a alguém igual a ele, com o mesmo poder, com a mesma dimensão. Então Jesus confia a igreja para o Espírito Santo e diz que o Espírito Santo, né, ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então só o Espírito Santo tem poder para isso. Agora na parte 2. Soteriologias, algumas soteriologias inadequadas lá na antiguidade. Primeiro, os reencarnacionistas. Então, os adeptos da reencarnação, né? Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antigo quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente em várias outras culturas, né? Também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É definida pelos Hare Krishnas,
ela é defendida pelos Hare Krishnas, pelos kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação, e nós temos que entender que a reencarnação, ela não é a doutrina bíblica, mas existe judeus que creem também na reencarnação e muitos cristãos, né? Às vezes você vê uma piadinha dizendo, né? Na próxima vida eu quero nascer mulher, que deve ser mais fácil. Na próxima vida eu quero nascer homem, deve ser mais fácil. Então você vê que está impregnado na cultura também, né? Na nossa cultura também, a a reencarnação, mas não é uma doutrina bíblica e não é correto. A Bíblia deixa bem claro que um dos textos que a gente gosta muito de colocar em uso é o Hebreus 9:27, diz assim, ó, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso juízo. Então, o homem vai morrer só uma vez, depois disso vem o juízo. Então, a salvação, ela é agora, na nossa vida. Ah, mas alguém vive 20 anos, o outro vive 80. Deus, Ele é que salva, Ele é que dá o meio, é Ele que chama, é Ele que se apresenta às pessoas. Pode ficar tranquilo que Deus, Ele é, com certeza, viu? Deus, Ele é um justo juiz. Com certeza, Ele é um justo juiz. Tá certo? Então, para a reencarnação, eles buscam sempre a boas obras, um aperfeiçoamento para que em cada vida possa se aperfeiçoar mais. Ou seja, não há salvação então através de Jesus. Em resumo, a salvação pelo próprio esforço e sem Jesus. Por isso que é um erro doutrinário gravíssimo, né? Então, a reencarnação, segundo a Bíblia Sagrada, não tem embasamento. Nós temos também aqui os galacionistas, é o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo lá na província de Galácia. E esses judaizantes, né, esses judeus convertidos ao cristianismo, queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Olha que perigo, como condição para a salvação. Diz assim, ó, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, se vos não circuncidades, também falava do sábado, né? Conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, estava colocando a circuncisão como condição da salvação. Então não tem como. Se você coloca alguma coisa como condição da salvação, então você tem que guardar o sábado para ser salvo. Você tem que circuncidar para ser salvo. Então para que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? Então a verdade bíblica é que pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então a Bíblia é clara quanto a isso. Nós temos também os gnósticos no campo da soteriologia, e eles apregoavam uma visão dualista do universo, né? O maniqueísmo. O que é isso? Fundado por Mani 216-266 na Pérsia, atual Irã, seu ensino era que o universo é composto pelo reino das trevas e o reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e pelo próprio ser humano. Nós temos que entender o seguinte, que o Satanás, a palavra Satanás significa inimigo. O inimigo, ele é o inimigo nosso, inimigo das nossas almas, mas o inimigo jamais estará em pé de igualdade para com Deus. Deus, ele é infinitamente maior. Então o inimigo, ele batalha contra a criação de Deus, contra o ser humano. Diz a Bíblia, né, que ele é o Deus desse século, mas ele jamais estará em pé de igualdade para combater contra Deus. Então nós temos que tomar esse grande cuidado também para não acharmos que Deus está medindo força com Satanás. De forma alguma, se ele fosse medir força, ele não precisava usar, vamos dizer o seguinte, Deus ele iria dizer, não, você vem com as suas duas mãos livre e eu vou colocar aqui apenas uma mão. Não, como é que Deus lutará com uma mão contra Satanás? Seria muita coisa. Entenderam isso? Então Deus, ele é infinitamente, ele é infinito. O poder dele é infinito, ele é o criador, ele é o sustentador, então jamais a sua criatura estaria em pé de igualdade com ele. Então nesse ensinamento aqui, ó, de modo que o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e dos seus poderes planetários. Essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais, tá vendo? Sempre tem isso, ó. Na seita sempre alguns que vão ser salvos, alguns que são, né, espirituais, que são iluminados, os demais ali, no caso desse ensinamento, as demais pessoas são materiais e não podem receber esse conhecimento. Olha só, então de fato, sabíamos que da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, de forma alguma, tá? A salvação é para todas as pessoas. Nós sabemos e entendemos que a salvação é para todas as pessoas. Tem vários versículos bíblicos, entre eles diz assim, ó, mas Deus não tendo
levando em conta os tempos da ignorância, os tempos que a pessoa está na sua ignorância sem conhecer Jesus, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Jesus diz, né, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e vos aliviarei. Então a salvação é para todos. Parte 3, as soteriologias inadequadas no dia de hoje. Vamos para o islamismo. Segundo essa religião, se as obras, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Isso segundo o ensino do Alcorão. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. E nós sabemos que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele ama todos os seres humanos. Ele não ama o pecado, mas ama o pecador. Alá não ama os agressores. Alá não ama nenhum ingrato pecador. Essa é uma das 24 vezes que no Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação para o sistema cristão, como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é mérito pelas obras, mas à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que ele passa a crer no Senhor Jesus, no seu coração, e que também crê que Deus ressuscitou dentre os mortos e confessa publicamente ao Senhor Jesus Cristo com a sua boca. Então a Bíblia é bem clara em dizer, olha só, a saber, se com a tua boca confessares. Por que confessa com a boca ao Senhor Jesus Cristo? Porque no coração está crendo, e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo, porque a boca fala que o coração está cheio. Verso 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Outra coisa, os testemunhos de Jeová no item 2 aqui, a salvação não está em Cristo, mas na organização. Então eles colocam ali a organização. Então, e a organização está acima da Bíblia. Quem vai salvar eles é a sua organização ali, né? Isso é um perigo. Toda seita tem sempre um livro que está acima da Bíblia, tem sempre uma profetisa que está acima da Bíblia, tem sempre um apóstolo que está acima da Bíblia, que Deus tenha misericórdia e possa abrir os olhos, né, de todos eles. Então, diferente do que a Bíblia ensina, existem dois grupos de salvos, então, para os TJs. Um que vai direto, um que vão estar no céu, né, restrito 154 mil, que é a classe dos ungidos, e outro grupo que é a classe, chamada classe da grande multidão, e que vai herdar a terra. Segundo essa teologia do movimento, então, segundo essa teologia aí desse movimento, os seus teólogos ensinam que os TJ, que pertencem à grande multidão, não são filhos de Deus, mas pertencem a Cristo. Não tem o Espírito Santo, Jesus é o mediador. Jesus não é mediador para eles, tá? Não é mediador deles, nem tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. Então, eles têm uma confusão doutrinária, teológica terrível. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, Paulo falando, né? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, para ser de Jesus, tem que ter o Espírito Santo. Então, para ser cristão, tem que ser o imitador de Cristo. Como que eu vou imitar Cristo se o Espírito Santo não me ajudar? Diz assim, né? Ali, João 1:12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, os que creem no nome do Senhor, o Espírito Santo, né? Agora, ele dentro de nós, ele nos torna agora filhos de Deus. Somos agora, então, filhos de Deus. A Bíblia deixa bem claro que é a Bíblia que nos dá essa orientação, né? Mas a todos quanto receberam, ou seja, que crê no Senhor Jesus Cristo, deu-lhes o poder, o poder. Então, só através desse poder que podemos ser feitos filhos de Deus. A outra confusão teológica, mormonismo. Os mormons creem eles creem numa salvação geral e em que os não mormons são castigados depois liberados para a salvação, e numa perspectiva individual em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram as ordenanças segundo os artigos deles lá 3 e 4 das regras de fé, né, do livro deles: fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição das mãos, mas há outros requisitos, sempre, né, sempre na seita há um outro requisito. Um deles é aceitar Joseph Smith como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, olha só, sempre tem um homem lá, sempre tem um livrinho, tem que tomar muito cuidado com isso. Nosso negócio, irmão, é Jesus, é Jesus. Então, diverge
das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador, não precisa de ajuda, né, para complementar a salvação dele foi e é perfeita. A Bíblia ensina que ele é o único Salvador, ele é o único, não há outro nome dado, está escrito aqui em Atos 4,12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então é somente o nome de Jesus. A salvação não é por mérito humano, ninguém pode ser salvo pelas próprias obras, mas somente pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Existe apenas uma salvação e ela está disposta a todos os seres humanos e chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Lembre-se sempre dessa expressão, viu? Único e suficiente Salvador. Então, é, não há, não há nada que eu possa fazer para complementar essa salvação, porque ela foi perfeita na cruz do Calvário. Conclusão, entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, e isso é um ato soberano da sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal de forma alguma. O mérito sempre é de Jesus. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. A salvação está para todos os seres humanos. Nós cremos nesse livre-arbítrio, viu? É claro que o ser humano foi corrompido ali no Éden, né? Mas o Espírito Santo é que está agindo em toda a terra. Não há limite para o Espírito Santo. Não há nada que possa impedir o Espírito Santo de tocar no coração, convidar o coração e trazer esse coração à salvação. Agora, há pessoas que endurecem o seu coração, porque Jesus falou para Paulo: dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não falou para ele: é impossível recalcitrar contra os aguilhões, é impossível resistir à minha palavra. Não, é difícil para você resistir à minha palavra, mas não é impossível resistir à palavra. Infelizmente, há pessoas que resistem à palavra, tá certo? Vamos lá para nossas perguntas. Número 1, o que a Bíblia quer dizer quando fala de morte espiritual? A Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. Então a morte é a separação, o pecado separa nós de Deus. Não significa aniquilação espiritual total. Pergunta 2, o que esclarece uma boa exegese sobre a expressão isto é dom de Deus? Isto é dom de Deus significa que a salvação, né, é pela graça e não é a fé. Então não é a fé que ele se refere quando ele fala assim, ó, e isto é dom de Deus. Significa o quê? Que a salvação é um dom de Deus. Então não vem das obras para que o homem não se glorie. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? Essa graça, que esse favor imerecido. Pergunta 3. Quais os 3 principais movimentos dos primeiros séculos cuja soteriologia é inadequada? Então, reencarnação, ali chamado de galacionistas, né? Ali em Gálatas, os judaizantes dizendo que tinha que cumprir a lei para complementar a salvação, e os gnósticos. Pergunta 4, quais são as 3 soteriologias inadequadas no dia de hoje? O islamismo, os TJs e os mormons. Pergunta 5, o que ensinam os teólogos das Testemunhas de Jeová sobre a classe da grande multidão? Eles ensinam que pertence à classe da grande multidão, e que aqueles que pertencem à classe da grande multidão não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas e não tem esperança da salvação. Então, para eles, tem os que vão morar no céu e os que vão morar na terra. É uma confusão teológica gravíssima, né? Sendo que em Cristo, ou somente por Cristo, é que nós podemos alcançar essa salvação mediante a ação do Espírito Santo que Jesus enviou sobre esta terra. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima aula.